Igreja da Fé Apostólica, uma igreja que preza pela evangelização das nações e na perseverança na sã doutrina do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, versículo 105. A partir de agora, ensinamento da palavra de Deus, com o pastor Johnny Mangi. E vamos dar prosseguimento. Da segunda parte do estudo bíblico. De la segunda parte del estudo bíblico. Tirando a máscara do espiritismo. Quitando la máscara del espiritismo. Então nós já vimos na semana passada. Então nós miramos na semana passada. Sobre como começou o espiritismo moderno. Sobre como começou o espiritismo moderno. Com as irmãs Kate e Margaret Fox. Com as irmãs Kate e Margaret Fox. E também um codificador do espiritismo. E também um codificador do espiritismo. Allan Kardec. Quando o espiritismo chegou ao Brasil. Quando o espiritismo chegou ao Brasil. Os diversos grupos espíritas. E começamos também o confronto. Entre o cristianismo e o espiritismo. Para combater o que justamente o espiritismo crê. Para combater exatamente o que o espiritismo crê. E vamos continuar agora. O confronto. Porque o evangelho é um combate. Judas, versículo 3. Batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos. Batalhando por la fé que uma vez foi dada a los santos. Então nós vamos batalhar pela fé. Então nós outros batalharemos por la fé. Usando a espada do Espírito. Usando a espada do Espírito. Que é a santa palavra de Deus. Que é a santa palavra de Deus. Efésios capítulo 6, verso 17. Efésios capítulo 6, verso 17. Tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E tomai o yelmo de la salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O espiritismo nega. O espiritismo nega a redenção por Cristo. La redenção por Cristo. O espiritismo não acredita que Jesus Cristo é o Redentor. O espiritismo não crê que Jesus Cristo é o Redentor. Eles acreditam que eles mesmos se salvarão. Eles creem que eles mesmos se salvarão. Através das boas obras. Através de suas boas obras. Através de caridades. E através de sua caridade. Porque eles não creem que a obra de Cristo é uma obra redentora. Porque eles não creem que a obra de Cristo é uma obra redentora. Livro Cristianismo e Espiritismo. Livro Cristianismo e Espiritismo. De 1978. De 1978. Página 86. Página 86. Nos diz assim. Não, a missão de Cristo. A missão de Cristo. Não era resgatar com seu sangue. Os crimes da humanidade. Os crimes da humanidade. O sangue. La sangre. Mesmo de um Deus. Não seria capaz de resgatar ninguém. Não seria capaz de resgatar a alguém. Cada qual deve resgatar a si mesmo. Repetindo. Que é uma afirmação terrível. Que é uma afirmação terrível. É uma afirmação horrenda do espiritismo. É uma afirmação horrível do espiritismo. Que não acredita que o sangue de Cristo. Que não crê que a sangre de Cristo resgatou o homem de seus pecados. Resgatou o homem de seus pecados. Então diz o espiritismo. Então se diz o espiritismo. Não.
A missão de Cristo, la misión de Cristo, não era resgatar com seu sangue no era rescatar con su sangre os crimes da humanidade. los crímenes de la humanidad. O sangue, La sangre mesmo de um Deus, mismo de un Dios não seria capaz de resgatar ninguém. no sería capaz de rescatar a nadie. Cada qual Cada cual deve resgatar-se a si mesmo. debe rescatar a sí mismo. Livro Cristianismo e Espiritismo, Libro Cristianismo y Espiritismo de 1978, de 1978, página 86. página 86. Terrível, hein, pastor Nerizio? Terrible la manera que se piensa el espiritismo sobre la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, pastor Johnny. É verdade. Veja que eles falaram que mesmo o sangue de um Deus Vea que eles hablaron que mismo la sangre de un Dios não seria capaz de resgatar ninguém. no sería capaz de rescatar a nadie, E que a missão de Cristo y que la misión de Cristo não era resgatar com seu sangue no era rescatar con su sangre os crimes da humanidade. los crímenes de la humanidad. Então eles pensam que a missão de Cristo Entonces ellos piensan que la misión de Cristo não era morrer pelo pecador. no era morir por el pecador. Porém, a Bíblia Sagrada nos diz, Pero la palabra del Señor nos dice, em Isaías capítulo 53, versículo 4, en Isaías capítulo 53, versículo 4. en el versículo de número 4, Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotados, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Então a própria Bíblia, profeticamente, Entonces la propia Biblia proféticamente já dizia ya decía que o sangue de Jesus Cristo que la sangre de e a Jesucristo morte de Jesus y Cristo la muerte de Jesucristo resgataria o pecador. rescataría al pecador. Por quê? Porque Quando o homem pecou, cuando el hombre o pecó, homem contraiu uma dívida el hombre contrajo una deuda diante de Deus. delante de Dios. Porque Deus deu a ordem para o homem Porque Dios dio una orden al hombre. não comer do fruto da ciência do bem e do mal. No comerás del fruto de la ciencia del bien y del mal. Capítulo 2, versículo 17 de Gênesis. Capítulo 2, versículo 17 de Génesis. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comeres, ciertamente morirás. O homem quebrou esse pacto. El hombre rompió este pacto. O homem pecou contra Deus. El hombre pecó contra Dios. Então o homem contraiu uma dívida. Entonces el hombre contrajo una deuda. O que é redenção? O que es la redención? A palavra redenção significa La palabra redención significa tornar a comprar por um preço, tornarse a comprar por un precio, livrar da servidão por preço, librar de la servidumbre con precio, comprar e retirar do mercado. comprar y retirar del mercado. Isso é redenção. Eso es redención. E o homem já tinha contraído essa dívida para com Deus. Y el hombre ya había contraído esta deuda con Dios. A dívida, capítulo 5, versículo 12 de Romanos. La deuda en el capítulo 5, versículo 12 de Romanos. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O pecado entrou no mundo. El pecado entró en el mundo. Então tinha que ter um para resgatar o homem do pecado.
pecado. Entonces habría que tener uno para rescatar el hombre del E pecado. redenção é resgate. Y redención es rescate. Redenção é pagamento Redención es pagamiento da justiça violada pelo homem. de la justicia violada por el hombre. Redenção é resgate. Redención es rescate. Porque o homem foi entregue a Satanás quando pecou. Porque el hombre fue entregue a Satanás cuando pecó. 6:23 de Romanos. 6:23 de Romanos. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. É Cristo. Es Cristo. Ele foi tido como cordeiro morto Él fue tido como un cordero muerto antes da fundação do mundo. antes de la fundación del mundo. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Então Jesus veio ao mundo Entonces Jesús vino al mundo para resgatar o homem do pecado. para rescatar al hombre del pecado. Essa foi a missão de Cristo. Esta fue la misión de Cristo. O próprio nome Jesus El propio nombre de Jesús já indica Jeová é a salvação. ya nos dice Jehová es la O salvación. que significa Jesus? ¿Qué significa Jesús? Jeová é a salvação. Jehová es nuestra O salvación. nome que o anjo Gabriel deu para Maria El nombre que el ángel Gabriel dio a María já indicava a obra de Cristo, pastor Nerísio. ya indicaba la obra de Cristo, Que Jesus veio para salvar. que Jesús vino a salvar. Capítulo 2, versículo 10 e 11 de Lucas. Capítulo 2, versículo 10 y 11 de Lucas. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Então, o próprio nome Jesus Entonces el propio nombre Jesús já indicava que ele salvaria o povo de seus pecados. ya indicaba que él salvaría el pueblo de sus pecados. Jesus declarou que a sua missão aqui na terra era salvar o pecador. Jesús declaró que su misión en la tierra era salvar al Era pecador. resgatar o homem de seus pecados. Era rescatar al hombre de sus pecados. Mateus capítulo 20, versículo 28 e 29. Mateus capítulo 20, versículo 28 y versículo 29. Diz a Santo Mateus capítulo 26, Capítulo 26 versículo 28 de Mateus. y versículo 28 de Mateus. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Então o sangue de Jesus já era um sangue redentor. Entonces la sangre de Jesús ya era una sangre redentora. Era um sangue para remir o pecador, Era una sangre para redimir al pecador. para pagar a dívida do pecador, Para la paga del pecador. tirar o pecador do erro, Quitar al pecador del para error. purificá-lo. Para purificarlo. Porque os detergentes, Porque los os detergentes, sabões em pó, los jabones en polvo, os utensílios químicos, los utensilios químicos, as fórmulas químicas las fórmulas químicas são incapazes de purificar o pecado do homem. son incapaces de purificar al pecado del hombre. O sacrifício, El sacrificio. pessoas que cortam o próprio corpo, Personas que se cortan el propio cuerpo. pessoas que fazem caridade, Personas que hacen caridad jamais terão seus pecados pagos jamás tendrán sus pecados pagados e os pecados o limpos. los pecados limpios. A única forma La única manera de o homem ter os seus pecados purificados del hombre tener sus pecados purificados é através do sangue do Cordeiro, es a través de la sangre del Cordero, que foi derramado por muitos que fue derramado por muchos para a remissão dos pecados. para remisión de los pecados. Capítulo 19, versículo 10 de Lucas. Capítulo 19 y el versículo 10 de Lucas.
Nos diz o texto sagrado. Nos dice el texto sagrado. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Então essa era a obra de Cristo. Entonces esta era la obra de Cristo. Era buscar os perdidos. Era buscar los perdidos. Ah, mas depois que fumou, Mas después que fumó bebeu e bebió prostituiu, y prostituiu-se, agora virou crente, ahora se transformó en creyente está se escondendo atrás da Bíblia. y ahora se esconde atrás de la Biblia. Mas Jesus veio para esse mesmo. Pero Jesús vino para estos mismos. Para os perdidos. Para los perdidos. Para as perdidas. Para las perdidas. Ô drogado. Ô drogadicto. Ô drogada. Ô drogadicta. Homossexual. Homosexual. Você que está no erro. Usted que está en el error. Jesus veio para você. Jesús vino para usted. Para resgatar-te do pecado. Para resgatarte del pecado. O sangue dele. Com a sangue dele. É a única forma. É a única forma. Que você vai ter vida. Que usted tendrá vida. E remissão de seus erros. Remisión de sus errores. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Só que o Espiritismo não crê nessa verdade. Solo que el espiritismo no cree en esta E verdad. diz que a missão de Cristo não era resgatar ninguém. Y dice, bueno, la misión de Cristo no es rescatar a nadie. O sangue dele não resgata ninguém. La sangre de él no rescata a nadie. Será? ¿Será? O apóstolo Paulo, El apóstol Pablo, ele nos diz que a nossa redenção él nos dijo que nuestra redención é feita por Cristo. es hecha por Cristo. Por Cristo. Por Cristo. O homem inventa meios para se salvar. El hombre inventa medios para salvarse. As religiões inventam formas para se salvarem. Las religiones inventan fórmulas para salvarse. Mas a única forma como se salvará Pero la única forma que el hombre se salvará é através de Cristo. es a través de Cristo. A nossa redenção. Nuestra redención. O resgate de nosso pecado. El rescate de nuestro pecado. O pagamento da justiça violada pelo homem. La paga de la justicia hecha por el hombre É apenas a obra do Calvário. es apenas la obra del É Calvario. obra do Filho bendito do Deus vivo. Es la obra del Hijo bendito del Dios viviente. Do Deus feito De carne. Dios y su carne. Que veio ao mundo para ser sacrificado como cordeiro por nós. Que vino al mundo para ser sacrificado como un cordero por nosotros. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15. E esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sangue de Jesus Cristo, La sangre de Jesucristo, ele purifica o homem. Él purifica al hombre. E a redenção do homem Y la redención del hombre é feita pelo sangue do Cordeiro. es hecha por la sangre del Foi Cordero. feita pelo sangue de Jesus Cristo. Fue hecha por la sangre de Nós Jesucristo. somos comprados. Nosotros somos comprados. A dívida que o pecado tinha deixado, La deuda que el pecado había dejado, Jesus pagou com seu sangue. Jesús ha pagado con su E sangre. nós somos resgatados pelo sangue de Cristo. Y nosotros somos rescatados por la sangre de Cristo. Por preço de sangue. Por precio de sangre. Por preço da vida de Jesus. Por precio de la vida de Jesús. Que nós fomos resgatados. Que nosotros fuimos rescatados. Efésios capítulo 1, versículo 7. Efesios capítulo 1 versículo 7. Em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. En quien tenemos redención por su sangre, en perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. A redenção La redención pelo sangue de Jesus. por la sangre de Jesús. Então está aí. Entonces está ahí. Mesmo que o Espiritismo diga Mismo que el espiritismo hable, que a missão de Cristo não era resgatar com seu sangue os crimes da humanidade, que la misión de Cristo no era resgatar a la humanidad, los crímenes de la humanidad, o sangue mesmo de um Deus mismo la sangre de un Dios, não seria capaz de resgatar ninguém. no sería capaz de rescatar a nadie. Por mais que o Espiritismo diga isso, Aunque el espiritismo lo diga esto, a Bíblia é a palavra final. la Biblia es la palabra final. E ela que nos dá o registro de Cristo. Y ella que nos da ese registro de Cristo. E a verdadeira doutrina de Cristo. Y la verdadera doctrina de Cristo. Por que o Espiritismo não crê em nossa redenção pelo sangue? ¿Por qué que el espiritismo no cree en nuestra redención por la sangre? Porque eles creem na salvação através das obras. Porque ellos creen en la salvación a través de las obras. É a religião de mercado. Es la religión del mercado. Qual é a religião de mercado? ¿Cuál es la religión de mercado? É aquela que o
o homem quer subir para o céu com suas próprias obras. É aquella que el hombre quer subir al cielo com suas próprias obras. Quer fazer barganha com Deus. Quer fazer barganha com Deus. Quer fazer trocadilho, câmbio com Deus. Quer cambiar com Deus. Então, não, eu vou fazer isso aqui porque Jesus vai me salvar. Não, eu vou fazer isso porque Jesus me vai salvar. Só através disso aqui que eu vou ser salvo. É somente através de isso que serei salvo. Isso é a religião de mercado. Isso é religião de mercado. Isso é a religião de fundo de quintal. Isso é religião del fundo del pátio. Mas por quê? Pero por quê? Porque a minha justiça, porque minha justiça, a sua justiça, sua justiça, para Deus são trapos de imundícia. Para Deus são trapos de imundícia. Isaías capítulo 64. Em Isaías capítulo 64, versículo 6. Versículo 6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento que nos arrebatam. Se bem todos nós somos como uma sociedade, e todas nossas justiças como trapo de imundícia, e caímos todos nós como la hoja, e nossas maldades nos levaram como vento. Tá vendo? Então a mesma justiça do homem. Está vendo como a mesma justiça do homem? É trapo de imundícia. É trapo de imundícia. Porque essa obra não teve poder. Porque esta obra não teve poder de resgatar os crimes da humanidade. De resgatar os crimes da humanidade. De resgatar os crimes dos pecadores. De resgatar os crimes dos pecadores. Então essa é a religião de mercado. Então essa é uma religião de mercado. Quer fazer barganha com Deus. Quer fazer câmbio com Deus. Porque quer subir ao céu com as próprias pernas. Porque quer subir ao céu com suas próprias pernas. Com as próprias obras. Com suas próprias obras. E quando o véu do templo se rasgou. E quando o véu do templo se rasgou. Ele rasgou de cima para baixo. Ele se rasgou de arriba abaixo. A religião de Deus. A religião de Deus. É de cima para baixo. É de arriba para baixo. Porque a salvação veio de cima. Porque a salvação vindo de arriba. Quantos querem que a salvação vá de baixo para cima? E quantos querem que a salvação venha de abaixo para arriba? Por quê? O que é de baixo para cima? Porque o que é de abaixo para arriba? Eu vou fazer boas obras. Eu vou fazer boas obras. Eu vou vender tudo que eu tenho. Eu vou vender todo o que tenho. Eu vou ser bonzinho. Eu vou ser bonito. Mas se não aceitar Jesus como Salvador. Pero se não aceitar a Jesus como Salvador. Se não abandonar os pecados. E não abandonar os pecados. E passar a ter uma vida de obediência no Evangelho. E passar a ter uma vida de obediência ao Evangelho. Não, essa obra não vale nada. Esta obra não vale nada. Porque a salvação. Porque a salvação. Ela é de cima para baixo. É de arriba abaixo. Capítulo 15, 38 de Marcos. Capítulo 15, 38 de Marcos. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. 15:38 de Marcos. Então o velo del templo se rasgou em dois, de arriba a abaixo. Religião de Deus. Religião de Deus. É de cima para baixo. É de arriba para abaixo. Jesus veio do céu. Jesus vino del cielo. Salvar o pecador. Salvar al pecador. Capítulo 2:11 de Tito. Capítulo 2:11 de Tito. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tito capítulo 2. 2:11. Título capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se ha manifestado para a salvação a todos os homens. Se há manifestado. Se ha manifestado. Veio de cima. Vino de arriba. Então a nossa redenção. Então nossa redenção é por Cristo. É por Cristo. As obras. Las obras. Não vão me salvar. Não vão me salvar. E não salvarão ninguém. E não salvará a nadie. Capítulo 2, versículo 8 ao 9 de Efésios. Capítulo 2, 8 e 9 de Efésios. 8 e 9 de Efésios. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque por graça sois salvos, por meio da fé. E isso não é de vosotros, pois é dom de Deus, não por obras, para que nadie se glorie. Então vem mesmo a salvação. Então se vem mesmo a salvação. Pelo sangue de Cristo. Por la sangre de Cristo. Foi o resgate. Foi o resgate do inferno. Del inferno. Que Jesus comprou o pecador. Que Jesus comprou o pecador. Nossa redenção é por Cristo apenas. Nossa redenção é por Cristo apenas.
1 Pedro, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. capítulo 1, versículos 18 e 19. 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Sabendo que fuisteis rescatado de vuestras vana maneira de vivir, las quales recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptíveis como ouro e plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordeiro sin mancha y sin contaminación. O Espiritismo El espiritismo nega a existência do céu nega la existencia del cielo como lugar de felicidade. como un lugar de felicidad. O Espiritismo não acredita no céu. El espiritismo no cree en el cielo. Eles não creem que Jesus preparou um lugar Ellos no creen que Jesús ha preparado un lugar para o arrependido fiel morar. para el arrepentido fiel vivir. O Livro dos Espíritos, El libro de los espíritus de Allan Kardec, de Allan Kardec, página 250. página 250. Em que sentido se deve entender a palavra céu? ¿En qué sentido se debe comprender la palabra cielo? Achais que seja um lugar ¿Pensáis que sea un lugar onde todos os bons espíritos donde todos los buenos espíritus estão promiscuamente están promiscuamente aglomerados, juntados sem outra preocupação sin otra preocupación que a de gozar que es de gozo pela eternidade toda por la eternidad toda, de uma felicidade passiva? de una felicidad pasiva? Aí ele responde: Ahí él responde: não. no, O céu el cielo é o espaço universal. es un espacio universal, São os planetas son los planetas e as estrelas. y las estrellas. O Livro dos Espíritos, El libro de los espíritus, página página 250. 250. Então o Espiritismo acredita Entonces el espiritismo cree que a casa do Pai, que a casa del Padre, que Jesus falou em João capítulo 14, versículo 2. que Jesús habló en Juan 14, versículo 2, Na casa de meu Pai há muitas moradas. en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Crê que a casa do Pai é o universo. Y ellos creen que la casa del Padre es universal. As diversas moradas são os mundos Las diversificadas moradas son los mundos que circulam no espaço infinito que circulan en los espacios infinitos e oferecem estâncias y ofrecen estancias adequadas ao seu adiantamento. adecuadas a sus adelantamientos. Isso também está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, Y esto también está escrito en el Evangelio según Espiritismo, página 556. página 556. Então assim crê o Espiritismo, Entonces, así cree el Espiritismo, que o céu que el cielo são as estrelas son las estrellas
que são os planetas. que son los planetas. Mas não é um lugar que Jesus foi preparar. Pero no un lugar que Jesús fue a preparar. O que pensa disso, pastor? Eu creio, pastor, que é uma herejia tão terrível e miramos que a través dessas enseñanças malignas, diabólicas, muita gente, Satanás ha seduzido e engañado, tentando descarrilhar las personas del camino verdadeiro que é Cristo Jesús. Ele é o caminho, a verdade e a vida, pastor John. Aleluia! E muitas pessoas têm perecido. E muitas pessoas han perecido. É verdade, por causa desses ensinos aqui. É verdade, por causa desses tipos de enseñança aqui. Porque o Espírito, ele nunca vai chegar para você. Porque o Espírito nunca chegará a você. E vai dizer, eu não creio no céu. E vai dizer, bueno, eu não creio em el cielo. Eu não creio que exista o céu. Eu não creio que existe o cielo. Não, os céus são as estrelas. Não, os cielos são as estrelas. Os céus são os planetas. Os cielos são os planetas. São as galáxias. São as galáxias. São as órbitas. São as órbitas. Eles nunca dirão. Eles nunca vão dizer. Eles vão fazer uma roupagem cristã. Eles vão fazer um engano cristiano. Para dizer que o céu... Para dizer que o cielo... Não, o céu é um lugar bom. Não, o cielo é um lugar bueno. Para a pessoa tentar virar espírita. Para enganar a pessoa e a pessoa venir a ser espírita. Depois que a pessoa vira espírita... Depois que a pessoa se transforma em espírita... Vai começar a saber essas coisas aqui. Vai a começar a saber estas coisas. Porque ela lerá os livros de Allan Kardec. Porque ela vai ler os livros de Allan Kardec. E vai passar a ter outra visão do cristianismo. E vai passar a ter uma visão diferente do cristianismo. E a visão diferente da doutrina ensinada por Cristo. E a visão diferente ensinada por Cristo. Agora, o céu... Agora, o cielo... é um lugar. É um lugar. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo... A Bíblia nos diz que Jesus Cristo... ascendeu, subiu ao céu. Se ascendió e subiu ao cielo. E ele está sentado à direita do Pai. Ele está sentado à la diestra del Padre. Se lá não fosse um lugar... Se allá não fuera um lugar... como que Jesus teria subido? Como que Jesus hubiera subido? E permanecido lá? E permanecido allá? Se Jesus permanece lá... Se Jesus permanece allá... à direita do Pai... à diestra del Padre... é porque lá é um lugar... é porque allá é um lugar... diferente das estrelas... diferente das estrelas... diferente dos planetas... e diferente dos planetas... porque lá tem a habitação de Deus... porque allá tiene a habitação de Deus... Marcos capítulo 16... Marcos capítulo 16... versículo 19... e o versículo 19... Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E o Senhor, depois que les habló, foi recebido arriba, em el cielo, e se sentou à la diestra de Deus. Jesus foi recebido no céu. Jesus foi recebido en el cielo. Até as portas do céu se abriram. Hasta las puertas del cielo se abrieron. Porque Jesus venceu a morte com seu próprio corpo. Porque Jesus venceu a morte com seu próprio corpo. Pelo Espírito Santo na vida de Cristo. Por el Espírito Santo na vida de Cristo. A morte foi vencida. A morte foi vencida. E Jesus entrou ao céu com um corpo de glória. E Jesus entrou no céu com um corpo de glória. Com um corpo espiritual. Com um corpo espiritual. Com um corpo celestial. Com um corpo celestial. Com um corpo de poder. Com um corpo de poder. E quando Jesus entra ao céu. E quando Jesus entra ao céu. As próprias portas dos céus começam a se abrir. As próprias portas do céu se abrem. Jesus nem deu ordem. Jesus nem deu ordem. Só das portas contemplarem o corpo ressuscitado de Jesus Cristo. Solamente as portas contemplar o corpo ressuscitado de Jesus Cristo. Os portais eternos começam a se abrir. Os portais eternos empiezam a abrir-se. O céu vira uma festa. E o céu transforma-se em uma festa. Porque Cristo foi recebido, glorificado no céu. Foi recebido, glorificado no céu. Salmo capítulo 24, do versículo 7 ao 10. Salmos capítulo 24, do versículo 7 ao 10. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Alçai, ó portas, vuestras cabeças, e alçaos vuestras puertas eternas, e entrará el Rei de Glória. Quem é este Rei de Glória? Jeová,
el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es ese Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. Isso aconteceu com Jesus. Esto aconteció con Jesús. Com a glorificação de Jesus. Con la glorificación de Jesús. Ele foi recebido glorificado no céu. Él fue recibido glorificado en el cielo. Com canto angelical. Con cánticos angelicales. Os coros angelicais. Los coros angelicales. As orquestras celestiais. Las orquestas celestiales. Os brados de vitórias dos anjos. Y los brados de victoria de los ángeles. Ele foi glorificado no céu. Él fue glorificado en el cielo. E do Pai recebeu louvor. Y del Padre recibió loor. Então pensa, o céu é um lugar. Entonces piense, es un Isso lugar. é diferente de um planeta. Cielo es muy diferente de un planeta. Diferente de uma órbita. Es diferente de una órbita. Então o céu é um lugar real. Cielo es un lugar real. E Jesus foi recebido. Y Jesús fue recibido com coros angelicais. con coros angelicales. E está sentado à direita do Pai. Y está sentado a la diestra del Padre. E o céu Y el cielo é o trono de Deus. es el trono de Dios. Isaías 66, versículo 1. Isaías capítulo 66, versículo 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Aleluia! Foi para lá que Jesus foi. Foi para allá que Jesús fue. Hebreus capítulo 8, versículo 1. Hebreos capítulo 8, versículo 1. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Quem é uma boa consciência ¿Quién tiene una buena conciencia? entende que isso aqui é um planeta. Comprende que esto es un planeta. Quem pensa que isso aqui é Marte, ¿Quién piensa que esto es Marte? Júpiter, Júpiter, Netuno, Saturno, Urano, Urânio, Plutão, Plutón, Vênus, Venus, Mercúrio, Terra. Tierra. Quem entende? ¿Quién entiende? Uma boa consciência. Con una buena conciencia. Esse é um lugar à parte, Ese es lugar muy aparte, glorificado. glorificado. E Jesus falou que o lugar que ele Y fosse, Jesús dijo que el lugar que él fuera, aqueles que ele comprasse com seu sangue, aquellos que él comprara con su sangre aqueles que o seguissem, y aquellos que lo siguiesen, ele também queria que estivesse com ele. él también quería que estuviera con él. Isso Jesus sempre falou. Esto Jesús siempre habló. João capítulo 17, versículo 24. Juan capítulo 17, versículo 24. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Padre, aquellos que me has dado, quero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aonde Jesus está? ¿A dónde Jesús está? Qual é o lugar que Jesus está que nós acabamos de ler? ¿Cuál es el lugar que Jesús está que acabamos de leer? Nós acabamos de ler aqui agora. Nosotros acabamos de leer aquí ahora. Jesus está no céu. Jesús está en el cielo. Jesus falou: aonde quer que eu estiver, Jesús dijo: a donde quiera que yo fuera, eu quero que os meus seguidores estejam comigo. yo quiero que mis seguidores estén conmigo. Então, isso é um lugar preparado por Jesus. Entonces el cielo es un lugar preparado por Jesús. O apóstolo Paulo falou que a cidade da igreja é o céu. El apóstol Pablo habló que la ciudad de la iglesia es el cielo. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Filipenses capítulo 3, en el versículo 20 y en el versículo 21. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos,
de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O apóstolo Pedro também tinha confiança no céu. El apóstol Pedro también tenía confianza en el cielo. Paulo tinha confiança, nós aguardamos Jesus para irmos morar no céu. Pablo tenía confianza porque decía, nosotros también aguardamos con confianza para ir al cielo. A nossa cidade é o céu. Nuestra ciudad es el cielo. Pedro também tinha essa viva esperança. Pedro también tenía esta viva esperanza. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 6. Versículo 3 e 4. Versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Então, o lugar da igreja, Entonces el lugar de la iglesia, o lugar do salvo, el lugar de los o salvos, lugar do crente obediente, el lugar del creyente obediente, daquele que aceitar Jesus e seguir a sua palavra, de aquel que aceptar a Jesús y seguir su palabra, é o céu. es el cielo. Agora o Espiritismo não crê no céu. Ahora el espiritismo no cree en el cielo. Crê que o céu são os planetas, Y cree que los cielos son los planetas, as estrelas, las estrellas, as órbitas. las órbitas. Você sabia disso, espírita? ¿Você sabía de eso, espírita? Tá vendo que você estava enganado? ¿Está viendo cómo usted estaba engañado? Mas agora Jesus abriu sua mente. Pero ahora Jesús abrió su mente. Guarde esta palavra. Guarda esta palabra. Aceite Jesus. Acepta a Jesús. Que o seu lugar Que su lugar é o céu. es el cielo. O Espiritismo, El espiritismo nega o inferno nega el infierno como lugar de tormento eterno e consciente. como lugar de tormento eterno e inconsciente. O Espiritismo não acredita na existência do inferno. El espiritismo no acredita en la existencia del infierno. Livro Céu e Inferno, Libro Cielo y el Infierno de Allan Kardec, de Allan Kardec,
página 726. Página 726. Jesus limitou-se a falar vagamente. Jesús limitóse a hablar vagarosamente da vida bem-aventurada, de la vida bienaventurada, dos castigos reservados aos culpados, de los castigos reservados a los culpados, sem referir-se jamais, sin referirse jamás, nos seus ensinos, en sus enseñanzas, a castigos corporais, a castigos corporales, que constituíram para os cristãos, que constituyeron para los cristianos artigo de fé. Un artigo de fe. Então está dizendo aqui, Entonces está diciendo aquí que Jesus nunca falou de castigo reservado aos culpados. que Jesús nunca habló de castigo reservado a los culpables. Nunca falou de castigos corporais. Nunca habló de castigo corporales. Mas as igrejas têm o inferno como artigo de fé. Pero la iglesia tiene el infierno como un artigo de fe. Será que na verdade Jesus nunca falou do inferno? ¿Será que Jesús a la verdad nunca habló del infierno? Sim, Sí, porque tudo na vida porque todo en la vida tem dois lados. hay dos lados. Isso pela lógica. Y esto por la lógica. O homem tem que ter lógica. El hombre hay que tener lógica. Tem de ter consciência. Hay que tener conciencia. O ser humano tem de ser cônscio El ser humano hay que ser consciente que tudo nesta vida existem dois lados. que todo en esta vida hay dos lados. Grave isso aí. Grave esto. Existe o amor, Existe el amor existe o ódio, y existe el odio. existe a paz, Existe la paz existe a guerra, y existe la guerra. existe o alto, Existe el alto existe o baixo, y existe el abajo. existe a luz, Existe la luz existem as trevas, y existe las tinieblas. existe o homem, Existe el hombre existe a mulher, y existe la mujer. existe o dia, Existe el día. existe a noite, Existe la noche. existe a morte, Existe la muerte. existe a vida, Existe la vida. existe a doença, Existe las dolencias existe a cura, y existe la sanidad. a sujeira La basura e a limpeza, y la limpieza. o fim, El fin o começo, y el comienzo. o rico, El rico o pobre, y el pobre. o branco, El blanco o negro, y el negro. o casamento, El casamiento o divórcio. y el divorcio. Existe o bem, Existe el bien existe o mal, y existe el mal. existe o céu, Existe el cielo existe o inferno y também. existe el infierno también. Como, ¿Cómo? Pastor Nerísio? ¿Cómo, Pastor John? Só essa parte ia escapar. ¿Cómo que solamente esta parte iría a escapar de una cosa se tan até a clara, lógica, né, Pastor Nerísio diz? tan lógica y tan consciente y tan verdadera como estas palabras? Porque tudo na vida tem dois lados. Porque todo en esta vida hay dos lados. Tem seja uma resposta. Entonces, eso ya es una respuesta Testemunhas de Jeová, a los testigos de Jehová, adventistas do sétimo dia, los adventistas de los séptimos que não días, acreditam no inferno. que no creen en el infierno. Tudo na vida existe dois lados. Toda la vida hay dos lados. E por que só na parte eterna não existirá? ¿Y por qué solo en la parte eterna no existirá? Jesus referiu-se ao inferno, sim. Jesús refirió-se al infierno, sí. Além de fazer parte da lógica, Todavía que hace parte de la lógica, também faz parte dos ensinos de Jesus. también hace parte de las enseñanzas de Jesús. São usadas várias palavras Son usadas varias palabras para se referirem ao inferno. para se referirse al infierno. Por exemplo, Por ejemplo, o inferno é chamado de abismo un infierno es llamado de abismo na Bíblia Sagrada. en la Biblia Sagrada. Porque quem vai para lá Porque quien va para allá não volta mais. no vuelve más. Mesmo que peça misericórdia, Mismo que pida misericordia, mesmo que peça perdão, mismo que pida perdón, mesmo que alguém aqui queira se comunicar com ele, mismo que alguien quiera comunicarse con él, fazem missa do sétimo dia, hacer las misas del séptimo día, acender vela atrás da porta às segundas-feiras, prender vela atrás de las puertas los días lunes, para santas almas
almas. Para las santas almas. Não adiantará. No adelantará. Promessas, missas não adiantarão. Promessas, reza, não vão adelantar. O inferno é chamado de abismo. El infierno é chamado de abismo. Porque quem vai para lá, Porque quem vai para allá não tem mais volta. não vuelve mais. A volta a oportunidade do homem enquanto ele tem vida. La oportunidad para el hombre es en cuanto él tiene la vida. 9:4 de Eclesiastes. 9:4 de Eclesiastés. Enquanto a vida é esperança. Cuanto hay vida, hay la A esperanza. esperança de salvação. La esperanza de salvación. Só enquanto o homem vive. Solamente en cuanto el hombre vive. Depois da morte, Después de la muerte, não tem mais jeito. no hay más forma. Abismo. Abismo. Capítulo 8, Capítulo 8, versículo 30 e 31 de Lucas. versículo 30 y 31 de Lucas. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. Y les preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llama? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Então o inferno é chamado de abismo. Entonces el infierno es llamado de abismo. O inferno também é chamado de fornalha de fogo. El infierno también es llamado de hornalla de fuego. Por que fornalha de fogo? ¿Por qué hornalla de fuego? Porque lá as pessoas serão atormentadas. Porque allá las personas son atormentadas. Vários irmãos que Deus revela para eles Varios hermanos que Dios revela para ellos que o fogo do inferno é terrível, que el fuego del infierno es terrible. pior do que todos os fogos da face da terra, Peor do que todos los fuegos de la faz de la tierra. porque ele servirá para queimar o corpo do ressuscitado. Porque él servirá para quemar al cuerpo del Será resucitado. jogado no lago de fogo. Será lanzado al lago de fuego. Ou aqueles que forem para o Hades, O aquellos que fueron para el Hades, antes do lago de fogo. antes del lago de fuego. Fogo também os queimará, El fuego también los quemará os atormentará. y los atormentará. Fogo inextinguível, Es un fuego inextinguible. fogo sem saída, Un fuego sin salida. ignífero, Un fuego terrible que a pessoa não tem volta. que la persona no tiene cómo volver. Fogo do inferno é terrível. El fuego del infierno es terrible. A pessoa se lembra de tudo que ela cometeu. La persona se acuerda de todo lo que Vai se cometió. lembrar que rejeitou o folheto. Se va a acordar que rechazó el tratadito. Vai se lembrar de que xingou os crentes. Va a se acordar que peleó con los creyentes. Vai se lembrar de que rasgou a Bíblia. Va a se acordar que rompió la Biblia. Vai se lembrar de que teve idolatrias. Va a se acordar que tuvo idolatrías. De que seguiu o espiritismo. Va a se acordar que tuvo el espiritismo. Além do tormento do fogo, Todavía el tormento del fuego. tem um tormento também da consciência. Hay el tormento de la conciencia. Isso que ocorreu com o rico. Eso que ocurrió con el rico. Porque ele se lembrava Porque él se acordaba de tudo que ele tinha feito. de todo lo que le había hecho. Capítulo 16, 24 de Lucas. Capítulo 16, 24 de Lucas. Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, que molhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. E Abraão disse: Filho, lembra-te. Y Abraham dijo, acuérdate. Lembra-te. Acuérdate. Então lá, além da pessoa ser atormentada pelo fogo, Entonces todavía de la persona ser atormentada por el fuego, que é um fogo terrível, que es un fuego terrible, pior do que todos os fogos da face da terra, peor que todos los fuegos de la tierra. a pessoa ainda será atormentada pela consciência, La persona será atormentada por la conciencia. porque ela teve a oportunidade um dia de se salvar, Porque ella tuvo la oportunidad de un día e salvarse. ela negou de aceitar Jesus como Salvador. Y ella negó de aceptar a Jesucristo como su O Salvador. inferno é chamado de fornalha de fogo. El infierno es llamado de hornalla de fuego. Capítulo 13, 49 e 50 de Marcos. Capítulo de Mateus. 13. Capítulo 13, 49 e 50 de Mateus. 49 y 50 de San Mateo. Assim será na consumação dos séculos, virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-losão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será
será el lloro e crujir de dientes. Está vendo aqui? ¿Está viendo aquí? Como é que prega que o inferno é a sepultura? ¿Cómo es que se predica que el infierno es sepultura? Hein, amado irmão adventista do sétimo dia? En amado hermano de la iglesia adventista del séptimo día. Em você que é testemunho de Jeová, Y usted que es testigo de Jehová, que prega que o inferno é a sepultura. que predica que el infierno son los sepulcros. Mas que sepultura é essa que tem pranto e ranger de ¿Qué dentes? sepulcros son esos que hay llanto y crujir de Em dientes? qual sepultura você já ouviu pranto e ranger de dentes? ¿En cuál sepultura usted ya oyó el crujir y llanto de dientes, el crujir de dientes y lloro? Qual? ¿Cuál? Já viu essa sepultura, pastor Nerizzi? Nunca he escuchado y he visto, Pastor John. Se é pranto e ranger de dentes é porque a pessoa está consciente. Si hay lloro y crujir de dientes es porque la persona está consciente. Então como que o inferno é a sepultura? Entonces, ¿cómo que el infierno es sepulcros? Então guarda isso aí na sua cabeça. Entonces, guarde eso en su cabeza. O inferno também é chamado El infierno también es llamado de trevas exteriores. de tinieblas exteriores. Com o inferno são trevas terríveis. El infierno son tinieblas Não terribles. dá nem pra enxergar, No se puede mirar nem um palmo. ni un palma. Porque aquele fogo lá não serve pra iluminar nada, só para atormentar. Porque aquel fuego no es para alumbrar y sin atormentar. Então a pessoa lá vai ficar numa escuridão. Entonces la persona ya quedará en oscuridad. Não dá pra enxergar um palmo da face. No se puede a mirar un palmo de su rostro. Mateus capítulo 22, versículo 13. Mateus capítulo 22, el versículo 13. Disse então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de los pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. O inferno também é chamado El infierno también es llamado de fogo eterno. de fuego eterno. Mateus 25, 41. Mateus capítulo 25, versículo 41. Disse Jesus: apartai de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Entonces dijo Jesús: apartaos a mi izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado al diablo y a sus ángeles. É um fogo eterno. Es un fuego eterno Nunca se apaga o tormento. y nunca se apagará el tormento. Nunca se termina. Nunca se termina. Nunca fica mais brando. Nunca se queda más blando. Nunca o fogo vai ficar mais baixinho. Nunca el fuego va a quedar más blandito. Sempre vai ficar mais alto. Siempre será más alto. É eterno. Eterno. Cada dia que passa, o sofrimento fica pior. Cada día que pasa el sufrimiento aumenta. Fogo do inferno também é chamado de lago de fogo. El fuego del infierno también es llamado del lago de fuego. Apocalipse capítulo 20, Apocalipsis capítulo 20, versículo 7 e versículo 10. versículo 7 y versículo 10. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Dia e noite. Día y noche. E é fogo com enxofre. Y es fuego con azufre. Mas qual a diferença do enxofre? Pero ¿cuál es la diferencia del azufre? Porque esse fogo que nós temos no fogão, Porque ese fuego que tenemos en la cocina, que você acende no seu fogão, que usted prende la cocina, você acende no fogão de lenha, se prende en la cocina a leña, ele não derrete pedra. él no derrite piedra. O único fogo que derrete pedra El único fuego que derrite piedra é o fogo com enxofre. es el fuego con azufre. Ele derrete até pedra. Él derrite incluso piedra. Imagine quando pegar no corpo do ressuscitado. Imagina cuando agarrar al cuerpo del resucitado. Imagine quando pegar nesta alma condenada, Imagina cuando agarrar el alma condenada. nesse espírito condenado. Este espíritu condenado. Então o espiritismo nega que existe o inferno. Entonces el espiritismo niega que existe el infierno. Só que a Bíblia aqui dá até nomes para o inferno. Solo que aquí la Biblia nos da nombres para el infierno. Você está vendo que o espiritismo não se reveste de autoridade. Está viendo que el espiritismo no se reveste de autoridad. É chamado de tormento eterno. Es llamado de tormento eterno. Mateus 25, 46. E os injustos irão para o tormento eterno.
Mateus 25, 46. Irán esto al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Então os injustos vão para o castigo, tormento eterno. Entonces los injustos van para el castigo eterno. Então como que os espíritas negam? Entonces, ¿cómo que los espíritas niegan? Tudo tem dois lados. Todo hay dos lados. O jeito é correr para Jesus Cristo. La manera es correr para Jesucristo. Porque da mesma forma que o inferno é uma infelicidade eterna, Porque de la misma forma que el infierno es una infelicidad eterna, o céu também é uma felicidade eterna. el cielo también es una felicidad eterna. Então tem de escapar, Entonces hay que escaparse correr a tentar para uma tão grande salvação. y correr para una tan grande salvación. Hebreus capítulo 2, versículo 3. Hebreos capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Aleluia! ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O Espiritismo El espiritismo nega a existência do diabo e a existência dos demônios. niega la existencia del diablo y la existencia de los demonios. Eles não creem que existe o diabo. Ellos no creen que existe al diablo. Eles não creem na existência dos demônios. Ellos no creen que en la existencia de los demonios. O Livro dos Espíritos, El libro de los espíritus, páginas 73 e 74. páginas 73 y 74. Há demônios no sentido que se dá essa palavra? Hay demonios en los sentidos que se da esta palabra. Se houvesse demônios, Si hubiera demonios, seriam obra de Deus. serían obras de Dios. E Deus seria justo e bom, Y Dios sería justo y bueno, criando seres eternamente voltados para o mal? criando seres eternamente volvidos para el malo. Mas eu vou ler até de novo, isso aqui é terrível. Eso es terrible. Repetindo, Vamos a repetir. o Livro dos Espíritos, El libro de los espíritus, páginas 73 e 74. páginas 73 y 74. Há demônios no sentido que se dá essa palavra? A demonios en los sentidos que se da esta palabra. Se houvessem demônios, Si hubiese demonios, seriam obra de Deus. serían obras de Dios. E Deus seria justo e bom, Y Dios sería justo y bueno, criando seres eternamente voltados para o mal? creando seres eternamente vueltos para el malo. Terrível, né, pastor? Terrible, Pastor Johnny. Una enseñanza maligna.
Dizem assim que como é que existem demônios? Então a culpa é de Deus. Ellos dicen, bueno, ¿cómo es que puede existir demonio? La culpa entonces es de Dios. Assim eles querem negar a existência dos demônios. Así ellos quieren negar la existencia de los demonios. Como Deus é justo e bom, vai fazer seres malignos. ¿Cómo que Dios, siendo justo y bueno, hará seres malignos? Mas primeiro, Pero primero, Deus não criou um ser maligno. Dios no ha creado un ser maligno. Deus criou um anjo de luz. Dios ha creado un ángel de luz. Isaías capítulo 14, Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 14. versículos 12 al 14. Ele se chamava Lúcifer. Él se llamaba Lucifer. Lúcifer é uma palavra latina. Lucifer es una palabra latina. Só tem na Vulgata latina. So hay la Vulgata latina. Vulgata é uma Bíblia latina traduzida para o latim. Vulgata es una Biblia traducida para el latín. E Lúcifer Y Lucifer significa significa estrela da manhã estrella de la mañana e filha da alva. e hija del alba. É a tradução do português de Lúcifer em latim. Es la traducción del portugués de Lucifer para el latín. Então, Entonces, Deus não criou Satanás. Dios no ha creado a Satanás. Deus criou um anjo bom, Dios ha creado un ángel um bueno, anjo de luz. un ángel de luz. 14, 12 ao 14 de Isaías. 14, 12 al 14 de Isaías. Como caísse do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação assentar-me-ei, da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Então Deus fez um querubim ungido, Entonces Dios hizo a un querubín ungido. como diz lá em Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Como nos dice allá en Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Ele era querubim da guarda ungido, Ele era un querubín de la guardia ungida. e ele deixou a soberba subir ao seu coração. Y él dejó la soberbia subir a su corazón. Eu farei o meu trono acima do trono de Deus. Yo haré mi trono arriba del trono de Dios. Então Deus fez Entonces Dios hizo um querubim un querubín de glória, de gloria, um anjo de luz. un ángel de luz. Ele que se desviou da verdade. Él que se descarriló de la verdad. Capítulo 8, 44 de João. Capítulo 8, 44 de Juan. Porque até os anjos têm livre arbítrio. Porque até los ángeles tienen libre árbitro. Se eles não quiserem ser mais anjos Si ellos no quisieran ser más e ángeles virarem demônios, y se transformar en demonios, é eles que vão escolher. es ellos que van a escoger. Judas, versículo 6, Judas en el versículo 6 nos diz que tiveram até anjos que deixaram a sua habitação. nos dice que tuvieron ángeles que dejaron su habitación. Deixaram porque quiseram. Dejaron porque quisieron. Da mesma forma, Lúcifer, De la misma manera, Lucifer, ele que se desviou da verdade. él que se descarriló de la Lá em verdad. João 8, 44, Allá en San Juan capítulo 8, versículo 44. 8:44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestros padres queréis hacer. Y ha sido homicida, él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Então ele teve livre-arbítrio Entonces él tuvo un libre árbitro, e ele quis se tornar y él quiso tornarse um rebeliador un rebeliador contra Deus. contra Dios. E a Bíblia diz Y la Biblia dice sobre a existência de Satanás, sobre la existencia de Satanás,
e a existência dos demônios. y la existencia de los demonios. A palavra de Deus nos diz La palabra de Dios nos dice que há 29 referências que hay 29 referencias sobre Satanás, sobre Satanás. só nos 4 evangelhos. Solamente los 4 evangelios. 29 referências, 29 referencias, sendo que 25 siendo que 25 são diretamente de nosso Senhor Jesus. son directamente de nuestro Señor Jesús. E a Bíblia revela por toda a Bíblia a existência de Satanás. Y la Biblia revela por toda la existencia, por todo o texto, por todo o livro. por todo texto y libro, la existencia de Satanás. Por exemplo, Por ejemplo, lá em Jó capítulo 1, versículo 6, allá en Job capítulo 1, versículo 6, ele é mencionado entre os seres espirituais. él es mencionado entre los seres espirituales. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Então ele estava entre os seres espirituais. Entonces ella estaba ahí entre los seres espirituales. Satanás até conversou com Jesus. Satanás incluso habló con Jesús. Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 4, versículo 3. versículo 3. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás conversou com Jesus mais ainda. Satanás habló con Jesús aún más. Mateus 4, 6. San Mateo capítulo 4, Se 6. tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas tuas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás conversou com Jesus. Satanás habló con Jesús. Mateus 4, 9. Mateus 4, 9. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Y le dijo: todo esto te daré si prostrado me adorares. Então como que ele não é um ser espiritual? Entonces, ¿cómo que él no es un ser espiritual? Se ele conversou com Jesus, Si él habló con Jesús, Jesus até o expulsou. y Jesús incluso lo expulsó. 4:10 de Mateus. 4 días de San Mateo. Vai-te, Satanás, arreda, Satanás. Vete, Satanás. Aleluia. Satanás é uma pessoa inteligente, Satanás es una persona inteligente, capaz de arquitetar os mais ardis planos. capaz de arquitetar los más terribles planes. Ele fica rodeando os crentes, Y él fica rondando los creyentes, tentando destruí-los. tentando destruirlos. Ele é sutil. Él es muy ágil. Ele tem até um sapatinho de algodão. Incluso tiene un zapatito de algodón. Vocês irmãos entendem essa nomenclatura, sapatinho de algodão? No sé si los hermanos entienden esta nomenclatura, zapatito de algodón. Essa expressão. Esa expresión. Desde criança na igreja a gente ouve falar que o diabo tem sapatinho de algodão. Desde niño nosotros sabemos que el diablo tiene zapatito de algodón. Já viu falar isso, pastor Nelly? Ya, claro que sí. Sapatinho de algodão, ele vem de mansinho, né? Ele vai... Viene en silencio, de mansito, blandito. É verdade. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8. Então ele é ardio, ele é ardiloso, Ele é ardiloso, ele é mentiroso, ele é mentiroso, ele é sutil. ele é muito sutil. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 de Juan? 1 Pedro 5, 8. 1 de Pedro capítulo 5, en el versículo 8. de número 8. Sede sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. E quando ¿Y cuando? Satanás foi lançado do céu, que Lúcifer foi lançado do céu, Cuando Lucifer fue echado del cielo se transformou em Satanás, y transformóse en Satanás, ele trouxe 1/3 do céu consigo. y trajo una tercera parte del cielo con él. 12:4 de Apocalipse. 12:4 de Apocalipse. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra.
y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. E esses daí que são os demônios. Y estos ahí que son los Que demonios, operam nos lares, que operan en los hogares, que operam nas famílias, que operan en las familias, destroem famílias inteiras, destruyen familias en Matan. todas, matan, até mesmo querem lutar contra a igreja. incluso quieren luchar contra la iglesia. Quando a pessoa não se arrepende e se torna impenitente, Cuando la persona no se arrepiente, se torna muy dura. um pecador duro, um pecador obstinado, teimoso, Un pecador teimoso, obstinado. Deus até permite que eles matam. Dios incluso permite que ellos matan. 10 de João, ladrão vem senão para matar. 10 días de Juan, el ladrón viene sino para hurtar. Mas é Deus que permite. Pero es Dios que permite. Só Deus tem poder sobre a vida. Solo Dios tiene poder sobre la vida. Enfim, Al fin, os demônios de Satanás estão condenados. los demonios de Satanás están condenados. Mateus 25, 41. Mateus 25, 41. Apartai de mim malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Apartaos de mí, malditos, para el fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles. Então está aí. Entonces está ahí. Esta é a verdade. Esta es la O verdad. espiritismo nega El espiritismo a niega existência dos demônios, la existencia de los de demonios, Satanás, de Satanás, mas a Bíblia, pero la de Biblia, Gênesis de Apocalipse, Génesis a Apocalipsis, diz que eles existem. nos dice que ellos existen. O espiritismo nega os milagres de Jesus. El espiritismo niega los milagros de Jesús. Eles não acreditam que Jesus operou milagres. Ellos no creen que Jesús operó milagros. Livro Obras Póstumas de Allan Kardec. Libro Obras Póstumas de Allan Kardec. de Allan Kardec, Página 1172. página 1172. Convém, pois, riscar Conviene pues rayar os milagres los milagros do rol das provas del rol de las pruebas em que pretendem basear a divindade do Cristo. en que pretende Embasar basearse a divindade de Cristo. la divindad de Cristo. Convém, pois, riscar Conviene pues rayar os milagres do rol das provas los milagros del rol de las pruebas em que pretendem basear a divindade do Cristo. en que pretende basarse en las divindades de Cristo. Então o Espiritismo não acredita nos milagres Entonces el espiritismo no cree en los milagros como provas da divindade de Cristo como prueba de la divindad de e Cristo que ele operou milagres. y que Él operó milagros. Por exemplo, Por ejemplo, o Espiritismo não crê no milagre da pesca maravilhosa el espiritismo no cree en el milagro de la pesca maravillosa descrito em Lucas capítulo 5, versículo 1 ao 7. descrito en Lucas capítulo 5 versículo 1 al O 7. Espiritismo não acredita nesse milagre da pesca. El espiritismo no
não crê em este milagre da pesca. Livro A Gênese, página 1036. Página 1036. O Espiritismo não crê no milagre da mulher do fluxo de sangue. El Espiritismo não crê em el milagre da mulher del flujo de sangre. No livro A Gênese, página 1036. Em el livro A Gênese, na página 1036. O Espiritismo não crê no milagre da cura do cego de Betsaida. Ele não crê na sanidade del cego de Betsaida. No livro A Gênese, página 1037. Em el livro A Gênese, na página 1037. O Espiritismo não crê na ressurreição do filho da viúva de Naim. O Espiritismo não crê na ressurreição do filho da viúva de Naim. Livro A Gênese, página 1045. Em el livro A Gênese, na página 1045. Não crê na ressurreição de Lázaro. Não crê na ressurreição de Lázaro. Livro A Gênese, página 1045. Em el livro A Gênese, na página 1045. Não crê no milagre da transformação da água em vinho. Não crê em el milagre da transformação da água al vino. Livro A Gênese, página 1047. Livro A Gênese, na página 1047. Não crê no milagre da multiplicação dos pães. Não crê em el milagre da multiplicação dos pães. Livro A Gênese, página 1047. Em el livro A Gênese, na página 1047. Então eles não acreditam nos milagres de Cristo. Então eles não creem nos milagres de Cristo. Mas por que Jesus operava milagres? Pero por que Jesus operava milagros? Para provar que ele era o Deus conosco. Para provar que ele era Deus com nós. Provar que ele era o enviado de Deus. Provar que ele era enviado de Deus. Que ele faz o impossível acontecer. Ele fazia o impossível suceder. Capítulo 11, versículo 4 e 5 de Mateus. Capítulo 11, versículo 4 e 5 de Mateus. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm e os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. São Mateus 11, 4 e 5. São Mateus capítulo 11, em los versículos 4 e em los versículos 5. Respondiendo Jesús les dijo: Id y hacéis saber a Juan a las cosas que oí y veís. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, e a los pobres es anunciado el Evangelho. Então era a marca de Jesus era operar milagres. Então a marca de Jesus era operar milagres. Porque ele faz o impossível. Porque ele hacía lo impossível. 18, 27 de Lucas. 18, 27 de São Lucas. As coisas impossíveis aos homens são possíveis para Deus. As coisas impossíveis a los hombres es posible a Deus. Então Jesus apontava para os seus milagres. Então Jesus apontava para seus milagres. Como prova de que ele era o enviado de Deus para salvar o pecador. Como prova que ele era enviado de Deus para salvar al pecador. Que ele era o Deus conosco. Que era el Deus conosco. O Deus forte. El Deus forte. O Filho do Deus eterno. El Hijo del Deus eterno. João capítulo 10, versículo 37 ao 39. João capítulo 10, versículo 37 ao 39. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acreditais que o Pai está em mim e eu nele. São João capítulo 10, versículo 37 ao 39. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos. Se lo hago las obras de mi Padre, no creáis, mas se las hago, aunque no me creáis, crede nas obras, para que conozcáis e creáis que el Padre está em mim e eu em mi Padre. Aleluia! Jesus operava milagres. Jesus operava milagros. Como testemunho de sua palavra. Como testemunho de sua palavra. E testemunho de sua doutrina. E testemunho de sua doutrina. Que ele mostrava, eu estou pregando aqui. Que ele mostrava, estou predicando aqui. E olha aqui. Como essa palavra é verdadeira. E mire como esta palavra é verdadeira. Olha o que eu vou operar. Mira o que eu vou operar. Lucas capítulo 5, versículo 24. Lucas capítulo 5, versículos 24. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, tome a tua cama e vai para a tua casa. Pois para que sepais que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa.
Aí eles disseram, Entonces ellos dijeron, 5:26 de Lucas, 5:26 de e Lucas, ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, e ficaram cheios do temor, dizendo, hoje vimos prodígios. y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Então aquilo era prova Entonces aquello era prueba que a palavra dele era verdadeira. que la palabra de él era verdadera. Os espíritas pretendem sustentar Los espíritus pretenden sustentar sua negação da divindade absoluta de Jesus Cristo. su negación absoluta de Jesucristo, Da divindade absoluta de Jesus Cristo. de la divindad absoluta de Jesucristo, Negando-lhes os milagres. negando a los milagros. Eles não creem nos milagres. Ellos no creen los Porque milagros, eles não creem que Jesus é divino. porque ellos no creen que Jesús es Eles divino. não creem que Jesus é Deus. Ellos no creen que Jesús es O Dios. que diz a palavra? Lo que dice la palabra, 1 João capítulo 2, versículo 22 e 23. primera de Juan 2, 22 e 23. 2, 22 y 23. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo. Esse mesmo que nega o Pai é o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ese es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Os espíritas também acreditam na doutrina da reencarnação. Los espíritus también creen en la doctrina de la reencarnación. O Livro dos Espíritos, página 96. El libro de los espíritus, página 96. O princípio da reencarnação ressalta, El principio de la reencarnación nos dice, aliás, de muitas passagens das Escrituras, aún de muchas pasajes de las escrituras, encontrando-se especialmente formulado, se encontrando especialmente formulado, de maneira explícita, de manera muy explícita, no Evangelho. en el Evangelio. E ele continua mais, Allan Kardec aqui diz, Ele continúa más, el Allan Kardec nos dice, Livro dos Espíritos, página 84. libro de los espíritus, página 84, A doutrina da reencarnação, la doctrina de la reencarnación, que consiste em admitir para o homem que consiste en admitir para el hombre muitas existências sucessivas, muchas existencias sucesivas, é a única que corresponde à ideia da justiça de Deus, es la única que consiste en la idea de la justicia de Dios, com respeito aos homens de condição moral inferior. concernente Aos homens de condição moral inferior. a los hombres de condición moral inferior. A única que pode explicar o nosso futuro La única que puede explicar nuestro futuro e fundamentar as nossas y esperanças, fundamentar nuestras esperanzas, pois oferece-nos um meio de resgatarmos pues ofrece un medio de rescatar os nossos erros nuestros errores através de novas provas. a través de nuevas A pruebas. razão assim nos diz, La razón así nos dice, e é o que os espíritos nos ensinam. y es lo que los espíritus nos enseñan. Então, na verdade, Entonces la verdad,
A reencarnação La reencarnación serve sirve para o homem pagar os seus próprios erros. para el hombre pagar sus propios errores. O que ele fez de errado, Lo que él hizo de errado, ele tem de voltar aqui, él tiene que volver aquí, em outro corpo. en otro cuerpo, A alma dele y alma de él volta em outro corpo vuelve en otro cuerpo para ele pagar o que ele fez. para él pagar lo que hizo. Então ele cumprirá o karma. Entonces él cumplirá el karma. O que é karma no espiritismo? Lo que es karma en lo espiritismo. Karma é o destino. Karma significa el destino. Vamos supor, Vamos a proponernos. o motorista atropelou uma criança El motorista atropelló a un niño e aquela criança cresceu paralítica. y aquella criatura creció paralítica. Logo depois que o motorista a atropelou, Luego, después que el motorista la atropelló, chofer el chofer atropelou, la atropelló, ela ficou paralítica ella quedó paralítica e nunca mais andou. y nunca más caminó. Então, pela doutrina reencarnacionista, Entonces, por la doctrina reencarnacionista, aquele homem que atropelou a criança, aquel hombre que atropelló a aquella a criatura, alma dele virá em outro corpo, la alma de él volverá en otro cuerpo ele será paralítico. y él será paralítico. Como deixou aquela criança paralítica, Como dejó a aquel niño paralítico, o Espiritismo diz que ele também nascerá paralítico. el espiritismo también dice que él nacerá paralítico, Vai ficar paralítico quedará paralítico para pagar o que ele fez. para pagar lo que hizo. Então ele vai cumprir o karma, Entonces él cumplirá el karma, o destino. el destino, Aquilo que ele traçou, aquello que él trazó, ele pagará. él pagará. Livro Céu e Inferno, Libro Cielo e Infierno, de Allan Kardec, de Allan Kardec, página 747. página 747. Arrependimento, expiação e reparação. Arrepentimiento, expiación y reparación. Constitui, portanto, Constituye, por tanto, as três condições necessárias las tres condiciones necesarias para apagar para apagar os traços de uma falta los trazos de una falta e suas y consequências. sus consecuencias. Tá vendo aqui, pastor Qué Nelis? increíble. Como ele diz que vai apagar a falta, La falta. vindo em outra vida, Venir en otra vida para apagar o que fez, resgatar os próprios erros, para pagar lo que hizo y rescatar los propios através de errores novas provas, a través de nuevas pruebas, para ter arrependimento, para tener arrepentimiento, expiação expiación e reparação. y reparación. Porém, Pero, pela doutrina da palavra de Deus, por la doctrina de la palabra de Dios, o que significa o vocábulo reencarnação? lo que significa el vocábulo reencarnación, Vem do latim. ven de lo latín. Re Re significa outra vez. significa otra vez. E encarnare Y encarnare significa em carne. significa en carne. Reencarnação, porém, significa Reencarnación, por ahí, significa se encarnar mais de uma vez. encarnarse más de una vez. Isso é o significado de reencarnação. Y eso es el significado de reencarnación. A Bíblia Sagrada, La Biblia Sagrada, ela nos ensina ella nos enseña que o homem, que el hombre, ele só morrerá uma vez. él solo morirá una vez. Não existem 2, 3, 4 mortes. No existe 1, 2, 3, 4 muertes. O homem só tem uma existência na vida. El hombre solo tiene una existencia en su vida. O homem só tem uma vida. El hombre tiene solo una vida. Deus só deu ao homem Deus somente uma deu- existência só. Dios dio al hombre una sola existencia. O homem é como carne, como vento. El hombre es como viento. Ele passa Él pasa e não volta mais. y no vuelve más. Salmo, Salmos, capítulo 78, versículo 39. Salmos capítulo 78, versículos. O homem só tem uma existência. 78, 39 de Salmos. 78, versículos 39 de Salmos. Porque se lembrou de que eram carne, vento que passa e não volta mais. Se acordó de que era un carne, soplo que va y no vuelve. Então não volta. Entonces no vuelve. Você nunca mais vai se reencarnar em ninguém. Usted nunca va a se reencarnar a nadie. Não é vento que passa e não volta. Es un viento que pasa y no vuelve. E a
reencarnação ficou uma crença popular. Y la reencarnación quedó una creencia popular. Porque a reencarnação, Porque la reencarnación, segundo a doutrina de Kardec, según la doctrina de Kardec, ela serve para resgatar os erros. ella sirve para rescatar a los errores. E para expiar, Y para expiación. tirar Quitar. e reparar as coisas erradas. Y reparar las cosas erradas. Primeira coisa, porque a reencarnação não é verdadeira. Primera cosa, porque la reencarnación no es verdadera. Se a reencarnação serve para apagar as faltas da humanidade, apagar, Si la reencarnación sirve para borrar las faltas de la humanidad, a humanidade era para estar melhor, la humanidad es para estar mejor, era para estar boa. era para estar buena. Porque se fosse verdade, Porque si fuera verdad, as pessoas que morreram há muitos anos atrás, las personas que murieron muchos años atrás, que estão se reencarnando, que se están reencarnándose, era para o pecado ser tirado. era para el pecado ser quitado. Eram para as faltas serem expiradas. Era para las faltas ser expiradas. Era para as faltas serem banidas. Era para las faltas ser banidas, ser borradas. Era para ser tiradas. Era para ser quitadas. Porque a reencarnação visa a perfeição. Porque la reencarnación visa perfección. Então, muitas pessoas que morreram há muitos anos, Entonces muchas personas que murieron muchos años, se a reencarnação fosse verdade, si la reencarnación fuera verdad, elas estão se reencarnando, ellos están reencarnando. a humanidade era para ficar melhor. La humanidad era para estar mucho mejor. Mas está melhor, pastor Neris? No, está mucho más peor. Cada día peor. Cada dia está pior. Cumplindo-se a palavra, Então, cada dia pior. Cada dia pior. Os homens, 3:13 de 2 Timóteo, os homens vão de mal a pior. Los hombres van de mal a peor. Então a humanidade está pior. Entonces la humanidad está peor. E segundo a doutrina do Espiritismo, Y según la doctrina del espiritismo, a reencarnação é para expiar, apagar as faltas. la reencarnación es para borrar las faltas. É para resgatar os erros. Es para rescatar a los É errores. para a aperfeiçoação moral. Es para a perfección moral. Mas a moral do ser humano está pior. Pero la moral del ser humano está peor. Traições, Traiciones, infidelidades, depravações, estupro, crime organizado, crímenes organizados, furto, hurto, assalto, asaltos, sequestro. secuestros. Que mais? Y cuántas otras cosas abominables, ¿no? Como personas que matan, roban, tantas homicidas. cosas. Homicidas. Assassinos, pedofilias. Cadê que a humanidade está melhor? ¿Dónde que está la humanidad está mejor? Porém, Pero essa crença está popular. esta creencia está muy Não popular. sei se vocês já contemplaram alguém dizer, na outra encarnação eu quero ser. No sé si ustedes ya escucharon a alguna persona decir, bueno, en la otra reencarnación yo voy a ser. Já escutou isso, pastor? Ya Nery? escuchamos. Porque essa crença ficou popular. Porque esta creencia quedó muy popular. Mas por causa da televisão, Pero por causa de la televisión, das novelas da televisão, de las novelas de la televisión, dos programas de televisão, de los programas de televisión, que tem popularizado a crença da reencarnação. que ha popularizado la creencia de la reencarnación. Agora, Ahora, a reencarnação visa la reencarnación visa apagar os erros do homem pelo sofrimento. borrar los errores del hombre por sufrimiento. A Bíblia Sagrada ensina totalmente diferente. Y la Biblia Sagrada nos enseña totalmente diferente. Que o sofrimento do homem Que el sufrimiento del hombre já foi apagado por Jesus na cruz. ya fue apagado por Jesús en la cruz. Basta o homem crer nesse Salvador. Basta que solamente creer en nuestro Jesús Salvador. Basta o homem acreditar no Filho de Deus. Basta el hombre creer en el Hijo de Dios. Que ele será regenerado. Él será generado, Transformado. Abençoado. bendecido. Aleluia por Jesus Cristo. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Tito capítulo 3, versículo 5. Tito capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Deus, ele quer apenas o arrependimento do homem. Dios, Él quiere apenas el arrepentimiento del Se hombre. ele se arrepender e aceitar o Jesus como Salvador Si Él se arrepender y aceptar a Jesús como Salvador, e passar a obedecer a sua palavra, pasar a obedecer su palabra, ele alcança a purificação. Él alcanza la purificación. Capítulo 13 do livro de Lucas, Capítulo 13 del libro de Lucas, versículo 3 e versículo 5. versículo 13 y versículo 5. Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Não vos digo antes,
Se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. San Lucas 13, 3 e 5. Sabiendo Jesús que el Padre había dado todas las cosas en las manos, que había salido de Dios. San Lucas 13, 3 e 5. San Lucas capítulo 13, 3 e 5. Y 5, perdón, pastor. Dice así, mis hermanos. Y os digo, no, antes, si no os arrepentís, todo perecéis igualmente. 5, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos perecereis igualmente. Então, arrependimento. Então, se é arrependimento. Esse arrependimento enquanto a pessoa tem vida. Esse arrependimento enquanto a pessoa tem a vida. Só terá tempo de refrigério. Só terá tempo de refrigério. 3:19 de Atos. 13:19 de Atos. E o ser humano terá os pecados apagados. O ser humano terá seus pecados borrados. Só pelo arrependimento. Solamente por el arrependimento. Não precisa ficar sofrendo. Não necessita quedar sofrendo. E em outra vida não. E em outra vida não. Ninguém tem duas vidas. Nadie tiene dos vidas. O homem é um vento que passa e não volta mais. O homem é um vento que passa e não vuelve mais. Atos 3:19. Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Assim que arrepentíos e convertíos, para que sejam borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigério. E muitos também. E muitos também Pensam. Eu estou paralítico. Eu estou paralítico. Eu estou cego. Estou cego. Foi mal que eu fiz em outra vida. Foi algum malo que hice em outra vida. Nada disso. Nada disto. Jesus rechaçou. Jesus rechazou. Jesus condenou essa palavra. Jesus condenou esta palavra. Condenou essa doutrina do espiritismo. Condenou esta doutrina do espiritismo. João capítulo 9, versículo 1 ao versículo 3. João capítulo 9, versículo 1 ao 3. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Ao passar, Jesus viu um homem cego de nascimento e lhe perguntaram seus discípulos, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus padres, para que haja nascido cego? Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifieste en él. Então, às vezes, pessoas que nascem paraplégicas. Então, às vezes, há pessoas que nascem paraplégicas. Com problemas congênitos. Com problemas congênitos. É uma permissão de Deus. É uma permissão de Deus. Para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Para que a obra de Deus se manifieste na vida dele. Aquele que desce à sepultura, aquele que desciende à sepultura, ele não voltará mais para o seu antigo lugar. Ele não volverá para seu antigo lugar. Qual é o antigo lugar? A terra. Qual é o antigo lugar? A terra. Então, o pastor Nerísio. Então, o pastor Nerísio. Aqui o irmão Johnny. Pastor Johnny. Morrendo. A gente não volta mais aqui. Nós não volveremos mais aqui. Nosso antigo não vai voltar mais a Esteio. Não volveremos mais a Esteio. Não voltarei mais a Cubatão, no meu lugar lá, né? Não volverá mais a Cubatão, a Baixada Santista. Não volta mais. Não volverá mais. Porque não volta ao seu antigo lugar. Porque não vuelve ao seu antigo lugar. E a doutrina da reencarnação, a pessoa volta ao seu antigo lugar. E a doutrina da reencarnação, a pessoa vuelve ao seu antigo lugar. Volta à terra. Vuelve à terra. Para pagar os seus pecados. Para pagar seus pecados. Aliás, as suas faltas, né? Como se há as suas faltas. Eles não creem em pecado, eles creem que são faltas, né? Eles não creem em pecados, eles creem que são erros, faltas. Jó capítulo 14. Job capítulo 14. Versículo 7. Jó capítulo 7, digo melhor. Job capítulo 7. Agora eu lembrei aqui onde está. João capítulo 7. Job capítulo 7. Versículo 9. Versículo 9. Ao versículo 10. Ao versículo 10. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Como a nuvem se desvanece e se vai,
Así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá. Tremendo, hein, pastor Nerizio? Tremendo, increíble, incluso no volverá más a su casa. Incluso nosotros cuando, por ejemplo, una persona se muere y se va, por ejemplo, a sepultura, se hace el velorio, aquella persona no volverá. Los familiares ya saben que esta persona no volverá. Volverán tristes, volverán llorando, pero aquella persona quedará para siempre en la sepultura, no volverá más. No volverá. Essa é a doutrina da palavra de Deus, ouvinte. Essa é a doutrina da palavra de Deus, oyentes. E Hebreus capítulo 9, versículo 27. E Hebreus capítulo 9, versículo 27. Que condena fatalmente a doutrina da reencarnação. Que condena fatalmente a doutrina da reencarnação. Que a doutrina da reencarnação. Que é a doutrina da reencarnação? Ela faz parte de vários credos. Ela faz parte de vários credos. E na Ásia ela é muito popular. E na Ásia é muito popular. Por causa do budismo. Por causa do budismo. Do hinduísmo. Do hinduísmo. Hare Krishna, Hare Krishna, Seishenoe, Seishenoe, Perfect Liberty, Perfect Liberty, Missão da Luz Divina, Missão da Luz Divina, Arte Mahikari. Essas seitas orientais também trazem muito em si. Estas sectas orientais traem muito em si a doutrina da reencarnação. A doutrina da reencarnação. Então ela tem vários nomes. Então ela já tem vários nomes. Transmigração da alma. Transmigração da alma. Renascimento. Renascimento. Metempsicose. Metempsicose. O que é metempsicose? Que é metempsicose? Que existem seitas orientais. É que existem sectas orientais. Como Hare Krishna. Como Hare Krishna. Que acreditam que a pessoa se reencarna até numa barata. Que crê que a pessoa se reencarna incluso numa cucaracha. Até no inseto. Em um inseto. Isso é metempsicose. Isso é metempsicose. Já Allan Kardec não crê assim. Já Allan Kardec não crê assim. Que é o espiritismo kardecista. Que é o espiritismo kardecista. Já crê que só reencarna em corpo. Já crê que só reencarna em corpos. O ser humano só se reencarna em ser humano. O ser humano se reencarna em ser humano. Mas de todo jeito. Pero de toda forma. Seja de Kardec. Seja Kardec. Seja hindu. Seja hindu. Seja Brahmani. Seja Brahmani. Seja Seishenoita. Seja Seishenoita. A doutrina da reencarnação é maldita. A doutrina da reencarnação é maldita. E é condenada pela Bíblia. E é condenada pela Bíblia. E para a gente fechar com chave de ouro aqui. E para nós cerrar com chave de ouro aqui. Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois da morte segue-se o juízo. E de la maneira que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, só morre uma vez. Solo va a morir una vez. Depois vai seguir o juízo. E depois seguirá el juicio. O espírito que morreu, el espírito que murió, sem aceitar Jesus, sem aceitar Jesus, morreu sem salvação. Murió sin salvación. Você que não aceitou Jesus, usted que não aceitou Jesus, tem a oportunidade de aceitar. Agora tem a oportunidade de aceitar. O pagamento da sua dívida Jesus já fez. A paga de sua deuda Jesus já hizo. O sangue de Jesus já foi a nossa propiciação. A sangue de Jesus foi nossa propiciação. A vida de Jesus, a vida de Jesus, já pagou os nossos pecados. Já pagou nossos pecados. Capítulo 2, 2 de 1 João. Capítulo 2, 2 de 1 João. E ele é a propiciação pelos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todos el mundo. Então a reencarnação, entonces la reencarnação visa a pessoa pagar as faltas, a persona pagar sus faltas, melhorar sua moral e mejorar sua moral, e cumprir um tal de karma, e cumprir um tal de karma, que é o destino. Que é o destino. Não, você pode traçar o seu destino hoje. Não, você pode traçar seu destino hoje. Jesus lhe deu livre arbítrio. Jesus te deu livre árbitro. Então pode traçar o seu destino. Então pode traçar seu destino. 30:19 de Deuteronômio. 30:19 de Deuteronômio. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos a sua voz e te chegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura de teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais.
Y a los cielos y la tierra llamó por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Escolhe. Entonces escoge. Reencarnação é doutrina tão maldita, No queden esta doctrina tan maldita, porque ela está querendo mostrar que o homem vai se salvar com as suas obras. porque ela quiere mostrar que el hombre salvarse por sus obras. É por isso, põe na cabeça que os espíritas fazem caridade. Es por eso los espíritus ponen la cabeza que hacen caridad. Porque a reencarnação serve para apagar as faltas. Porque la reencarnación sirve para borrar los errores. Serve para espiar as faltas. Serve para borrar las faltas. Então eles vão fazendo caridade Entonces ellos van haciendo caridad para cumprir o karma, o destino, para cumplir el destino, para justamente terem as faltas apagadas. para justamente tener las faltas borradas. Entendeu, pastor Nerizio? Claro, Por entendemos isso que eles agora. fazem tanta caridade. Por eso tanta caridad. Que eles creem que através daquilo ali vai apagar os pecados de outras encarnações. Ellos creen que a través de aquello pagarán pecados de otras reencarnaciones. Então eles fazem obras. Entonces ellos hacen obras. Terrível, hein? Es terrible, pero la salvación, oyente, es en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay salvación hoy para tu vida, para tu casa, para tu familia. Solamente Cristo puede salvar. Aleluya. Y quitar también a esta persona del espiritismo, del budismo, de la hechicería. Solamente Jesús tiene poder para quitar a estas personas y salvar, Pastor John. Só Jesus Cristo. Solamente Jesucristo. E a obra que salva é a obra de Cristo. Y la obra que salva es la obra de Cristo. Escolhe hoje a obra de Cristo. Escogió hoy la obra de Cristo. Efésios 2, 8 e 9. Efesios 2, 8 y 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efesios 2, 8 e 9. Efesios capítulo 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Então, a obra que salvará Entonces la obra que salvará é a obra de Cristo. es la obra de Cristo. 3:24 de Romanos. 3:24 de Romanos. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça e pela redenção, o resgate do nosso pecado que há em Cristo Jesus. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. Então ele combate mesmo Entonces hay combate mismo. a doutrina da reencarnação, La doctrina de la reencarnación. combatida Combatida por Deus por Dios e pela sua palavra. y por su palabra. Que Deus abençoe, hein? Que Dios les bendiga. Na semana que vem, En la próxima semana. só falta um pedacinho Falta solo un poquito da comunicação com os mortos. de la comunicación con los Que muertos. os espíritas creem na comunicação com os Que mortos. los espíritas creen en la comunicación E con los nós vamos muertos. desmascarar Y nosotros vamos a desmascarar a comunicação com os mortos la comunicación con los muertos dentro da palavra dentro de la palabra de nosso Deus. de nuestro Dios. Deus abençoe! Dios les Um bendiga. abraço, amada audiência! Un abrazo, amada audiencia. Abandona este mar onde podes naufragar. Abandona este mundo de horror. A maré te levará, o teu barco quebrará. Oh, aceitará Jesus o Salvador. Abandona
Igreja da Fé Apostólica na Grande São Paulo, localizada na Rua José Luiz de Andrade 213, Jardim Alice, Franco da Rocha, São Paulo.